Salmo 84. Salmo 84, salmo com a letra bonita, né? Ele fala que, ó Senhor, quão amáveis são os teus tabernáculos, as tuas tendas, né? O meu ser dá suspiro, suspira por isso, né? Minha carne e meu coração anseia, clama pelo Deus vivente. Você tem essa experiência do salmista, né? O pardal achou para si casa para morar. A andorinha, ninho para si. É por seus filhotes. E eu achei o teu altar. Então eu achei a presença de Deus, meu Rei, meu Deus. Então o Salmo fala disso, né? De estarmos na presença do Senhor. Ele fala também que ó, um dia nos teus átrios vale mais que mil. Só um momento, por favor. Um vale, perdão, um dia nos teus átrios vale muito mais que mil. O salmista diz aqui. Ah, ou seja, estar na presença de Deus vale mais estar lá um dia do que mil em qualquer outro lugar. Ah, então, o salmista pede, Senhor, contempla o rosto do teu ungido, do teu Messias, o Cristo, né? Então, através de Cristo, nós temos essa comunhão com Deus, essa proximidade, né, na presença de Deus. Então, que nós meditemos sobre isso ao cantar este salmo. Salmo 84. Achou a casa pra morar, e a andorinha encontrou um ninho para ser, e acolha os seus filhotes, achei o teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei, meu Deus, tu és. Os que habitam o lugar da casa do Senhor continuamente louvam Deus e bem felizes são. Feliz é o varão cuja força está em ti, que tem no coração caminho reto, puro e bom, o qual passando pelo vale estéril, seco e ruim, faz dele manancial e as chuvas bênçãos vem trazer. Que força em força vão bem diante do Senhor, aparecendo cada um no monte de Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a oração. Ó Deus de
estão trilhando a retidão. Yahvé, Senhor das hostes, feliz é o homem que em ti confia para sempre, ó Deus de Israel. Amém. Estão todos ouvindo bem? Conseguem ouvir? Tudo ok aí? Espero que sim. Então, Salmo 84, né? Possamos meditar nesse belo salmo. Você também pode dizer isso, né? Ah, minha alma, o meu ser suspira por esse Deus, pela presença, pelos átrios desse Deus. Amém. Irmãos, nós vamos abrir as Escrituras no livro de Cantares de Salomão, no Velho Testamento. Capítulo 1. Irmãos, podem ficar à vontade para abrir a câmera, se puder. Cantares de Salomão, capítulo 1. Cantares de Salomão, capítulo 1. No Velho Testamento, antes do profeta Isaías, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo de número 1. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Hoje, apenas o versículo 1. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Irmãos, nós vamos hoje fazer um estudo aqui introdutório sobre o livro de Cantares de Salomão. Por isso estamos lendo apenas o versículo 1 do capítulo 1, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Por que falaremos, né, desse livro? Por que a gente vai falar sobre esse livro? Bem, hoje nós vamos começar a falar dele porque é um livro que geralmente não vemos, né, pregações aí, né, sobre esse livro. Com raras exceções, né? Nós vemos. No meio reformado, conheço apenas, por exemplo, o reverendo Josafá Vasconcelos, que já pregou, né, nesse texto, né? Ou nesse livro, melhor dizendo, e você não vê muitos. Um irmão aí conhecer mais pastores aí que pregam no Brasil, viveram no Brasil, sobre esse livro, podem comentar aí no chat se conhecem alguém ou não. Mas eu não conheço, né? Porém, em outros países, os irmãos que nós conhecemos, né, que eu conheci, tanto na Irlanda, na Escócia, Inglaterra, Estados Unidos, por exemplo, né, as igrejas de linha mais clássica, né, presbiteriano clássico, eles pregam com frequência nesse texto, nesse livro. Um dos maiores exemplos é que eles costumam pregar nesse livro, especialmente nas Communion Seasons. Communion Seasons é a época que eles têm a ceia do Senhor. Então, esse livro é um dos mais assim, escolhidos, né, para ser pregado. E por que será que no Brasil, né, não se prega no meio reformado, né? Não temos essa visão, esse entendimento. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E quando nós falamos desse livro, né, apesar de no passado esse livro ter uma interpretação quase que universal, única, né? Apesar de algumas diferenças entre detalhes nos textos, né? Dentro do texto do livro, mas de um modo geral a igreja tinha uma mesma visão, o mesmo entendimento, até o século XIX, mais ou menos, eu acredito,
tinha esse entendimento, nós vamos apresentar hoje aqui acerca deste livro. Apesar disso, né, hoje nós não, nós vemos visões diferentes, né, acerca deste livro, e há debates, discussões sobre a forma correta de interpretar este livro. Então, não é um livro fácil, é um livro difícil, e muitos se recusam a pregar neste livro, porque ficam confusos, né? Qual é a interpretação correta deste livro? Então, há muita confusão quanto a isso. Por isso, você não vê, esse é um dos motivos, eu acredito, que não se prega, as pessoas não têm certeza do que se trata. Porém, um fato que aconteceu comigo, relacionado a esse assunto, foi que uma vez estava no seminário, eu e outras pessoas, né, claro, colegas, numa aula, faz muito tempo isso, mais de 10 anos atrás, quase 15 anos atrás, um professor ah, estava falando, descrevendo alguns livros da Bíblia de modo geral, assim, né? Era aula de hermenêutica. E aí, alguém perguntou, o livro tal, livro de Provérbios, livro do Salmo, qual é o tema central, do que fala esse livro, né? Aí o professor foi falando, mas quando chegou em Cantares de Salomão, perguntaram para ele, e Cantares de Salomão, né? Aí ele ficou, meio sem saber o que falar, falou que era um livro confuso, difícil, complicado, que não dá para pregar neste livro. Ele falou alguma coisa nesse sentido. Não tem como pregar porque é muito confuso. Uma hora é uma coisa, aqui uma hora é outra. Cita um homem, cita uma mulher, depois parece que é outro homem, parece que é outra pessoa aqui nesse relacionamento que parece que havia aqui no livro, né? É muito confuso, não dá para entender. Foi o que o professor falou. Então, o professor de seminário fala isso, né? Os alunos aprendem isso, ficam com esse pensamento e, claro, não vão pregar sobre o livro, né? E isso é um problema, porque isso é contra as próprias escrituras, porque a escritura afirma que a própria Bíblia fala isso, né? O apóstolo Paulo fala isso. Perdão, Pedro, né? Toda a escritura é proveitosa. Desculpa, é Paulo mesmo lá em Timóteo, né? Toda a escritura é proveitosa. Toda. Então, se ela toda é proveitosa, então não dá para pregar nesse texto, então logo uma contradição aí, né? E chega a beirar blasfêmia, né? Você falar desse jeito contra a palavra de Deus. Mas isso que provavelmente muitos seminários falam, não sei se todos, né? Tem essa abordagem, mas isso eu vi e ouvi, né, eu mesmo, né? Então, é bem triste, né? Esse tipo de fala no que diz respeito à própria palavra de Deus. Se cremos que a palavra de Deus é inspirada de fato, essa fala de um professor que se diz reformado, confessional, etc., né? Acaba sendo mais liberal, né? Liberal no sentido teológico. Então, isso é um problema complicado, problema grave. Bem, então, nós vamos falar aqui, primeiramente, que existem três opções, três formas de interpretar este livro, Cantares de Salomão. Existem três formas, vamos falar as três, e vamos afirmar que a terceira forma é a forma correta, é a forma que a igreja sempre utilizou, e que em nossos dias tem sido negligenciada. E ao entender isso, vamos perceber que esse livro é um tesouro, na verdade, para o povo de Deus, né? Negligenciar ele é algo grave, pecaminoso, né? Como a igreja moderna tem feito, né? Com tantos outros assuntos. Esse é mais um assunto, né? Que em nossos dias é negligenciado. Então vamos lá. Três interpretações. A primeira interpretação para esse texto é a interpretação literal, né? Muitos, então, adotam isso nos nossos dias. Muitas pessoas tentam adotar a interpretação literal deste livro, livro de Cantares de Salomão. Então, este livro afirma, perdão, essa interpretação afirma, né, que este livro está se referindo apenas a um relacionamento marital, né, casamento, relacionamento de um homem ou uma mulher. E aí, portanto, a gente tem que tirar lições disso para o nosso casamento, né, para o nosso relacionamento. No caso, nesse sentido, né? Relacionamento aí, sentido do cristão, casamento, né? Seria o sentido romântico, né, da palavra, né? É nesse sentido, então, que eles interpretam. Já vi, então, isso em muitas igrejas.
igrejas especialmente presbiterianas, né, batistas e tal. Também eu vi um outro pastor afirmar uma vez que Calvino e os puritanos não eram inspirados, eles erraram ao não interpretar o livro assim, por exemplo. Ele disse isso, né? E pastores dizem isso, vi dizer isso de púlpito, inclusive, né? Não sei se alguém aqui já ouviu essa fala. Então, é literal, o livro é literal, e ele se refere, então, a isso, ao casamento, né? Aí você tira lições para a vida conjugal, então, desse livro. Nós não concordamos com isso, por vários motivos. Eu vou citar aqui os motivos. Por que que nós não entendemos que o livro ele é literal, o livro de Cantares de Salomão? Então, há muitas objeções aqui bem plausíveis, né? Bem sérias quanto a isso. Vamos ver, então, as objeções. Por que que nós não entendemos que o livro ele pode ser tratado de forma literal, né? Como muitas pessoas hoje, nos nossos dias, né, pensam. Bem, o principal motivo é porque se esse livro ele é literal, deve ser interpretado literalmente, se referindo apenas a um casamento, então, apenas ao relacionamento marital, o problema é que esse casamento aqui é um casamento bem desastroso, bem problemático. E não tem tantas boas lições assim, na verdade, né? Nós temos problemas graves aqui no texto, se você interpretar o livro todo assim, como se fosse apenas sobre casamento. O primeiro problema, por exemplo, é que o texto ele usa muito, ele muda muito do singular para o plural, quando ele lida com as pessoas que estão aqui na história descrita no texto. Versículo 4, olha o que diz o versículo 4, por exemplo. Versículo 4 diz assim, capítulo 1, versículo 4, tá? Capítulo 1, versículo 4, diz assim: Leva-me tu, correremos após ti. Está no plural. O rei me introduziu nas suas câmaras, em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Plural, né? Do teu amor nos lembraremos, mais do que o vinho. Os retos te amam. Então, veja que está no plural. Então, o livro está falando da mulher e do homem. Mas, ela fala que a mulher está falando, no versículo 4. Desde o do 2 ela está falando, né? A mulher está falando. A esposa está falando. Ela fala, leva-nos, nos alegraremos em ti. Então, é estranho, porque uma hora ela está no singular, você vai ver em outros versículos, e uma hora ela fala no plural, ela fala de várias pessoas, né? Então, é como se fosse então, um homem com várias mulheres. É isso? O texto, se for literal, você vai ter que interpretar assim. Veja também o capítulo 6, versículo 1. Olha o capítulo 6, versículo 1. Diz assim, ó, 6:1. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado para que o busquemos contigo? Então nós as outras mulheres, vamos buscar o teu amado também, junto contigo. Então é algo estranho isso, né? Então, porque as escrituras falam, né? Cristo, ele afirma, com base lá em Gênesis 2, né? Deixará o homem, né? Seu pai e mãe unir-se à sua esposa, irá se unir à sua esposa. Então, nós entendemos, na confissão de fé ensina, né? Casamento é somente entre um homem e uma mulher. Apesar de havido, né? Ter havido poligamia no Velho Testamento, Deus nunca aprovou isso. Nós entendemos isso. Mas era errado, pecaminoso. Então, você não pode trazer isso para os nossos dias, como os Mormons já fizeram, né, e outras seitas, né? Então, se é literal, é estranho isso aqui, né? Um relacionamento com uma mulher, mas aparece várias pessoas, né, ao mesmo tempo. Então, essa é uma primeira objeção. Se é literal, isso é um problema. O segundo problema, veja que o amado faz no capítulo 5, o amado aqui, o homem, né, capítulo 5, versículo 6, ele se ausenta, né? Capítulo 5, versículo 6. Eu abri ao meu amado, mas o meu amado já tinha se retirado e tinha ido. A minha alma desfaleceu quando ele falou, busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu. Então, se você pegar todo o contexto, né, está aqui à noite, né, a vigília da noite, e ela busca o seu amado sai, ele vai embora, ele sai à noite, né, e deixa ela, né. Então, isso é literal, isso é
um exemplo que o marido cristão tem que fazer com a sua esposa? Esse ensinamento é um princípio? Estranho isso, né? Se for literal, não fica estranho. Terceiro lugar, o terceiro problema é que esse homem, o amado aqui do texto, o esposo, né, ou marido, né, se você olhar o capítulo 1, versículo 4 novamente, ele é chamado de rei, né, de rei. Leva-me tu, correremos após ti, o rei me introduziu nas suas campos. O rei, ele é chamado de rei. Tem a ver também, claro, com Salomão, o rei. Só que o texto fala que ele é rei, o livro, mas também fala que ele é pastor ao mesmo tempo, né? Versículo 7. Dize-me, ó tu, a quem ama minha alma, onde apacentas o teu rebanho? Ele é um pastor que apacenta, né? E há outras passagens também que fala sobre o apacentar dele, né? Ele apacenta, ele é pastor. Então, como que ele é rei e pastor ao mesmo tempo? Como seria possível? Davi foi pastor, mas depois ele foi rei, mas não as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas ele queria chamar de rei, muitas vezes chamar de pastor também ao mesmo tempo. Então, aí algumas pessoas chegam até a dizer, não, talvez sejam três homens, dois homens aqui, ou três, né? E também até chama ele de irmão, às vezes, né? Algo estranho. E isso é um outro problema, porque ele também, o homem aqui, né, o marido, o esposo, chama ela de irmã. Capítulo 4 versículo 9. Capítulo 4 versículo 9. Diz aí: Elevaste o meu coração, minha irmã, minha esposa. Ele diz, minha irmã, minha esposa. Isso aqui é um problema gravíssimo, né? Sério, se for literal, né? Para a época, então, para os judeus, né? O Velho Testamento, isso seria algo escandaloso, né? Algo incestuoso, inclusive, né? Se relacionassem romanticamente, irmã, e chama ela de irmã, então isso é estranho. Se é um relacionamento marital que entre os dois, né? Então, nesse sentido, não é irmã. Muitos autores, como Jonathan Edwards e outros, têm uma lista enorme de objeções para a interpretação literal. Então, essas são as mais importantes, né? Pelo que eu vi. E se você adota, então, uma interpretação assim, bem literal, você vai ter muitos problemas aqui com outros símbolos, simbologias do texto, né, do livro, e isso é um problema complicado. Os irmãos já devem ter ouvido falar de Mark Driscoll. Mark Driscoll, muito tempo atrás, foi inclusive, né, exortado por falar blasfêmias e coisas até bem indecentes com base nesse livro, né, ao falar que era literal, por exemplo. Então, é algo complicado isso, né? O Mark Driscoll, para quem não sabe, é um pastor, não sei se ele é pastor ainda, era ex-pastor, não sei, americano, né? Um neocalvinista, vamos dizer assim, né? Calvinismo moderninho aí, né? Os modernos aí. Então, não são poucos que tentam interpretar assim este livro. Esses dias, recentemente, olha a coincidência, né? A providência. Apareceu para mim, não sei se alguém já viu aqui no Facebook, uma página. O nome da página, ó, nem vai pesquisar, não vai ler lá, eu não estou recomendando a página, não, tá? O nome da página é Cantares de Salomão, lições para o casamento e tal. Assim, no sentido, né? Literal, né? Não faz o menor sentido. Mas tem lá, pessoas fazem até páginas, fazem um monte de coisa hoje, né? Em livros, materiais, até palestras, né? Fazem para falar sobre o relacionamento, o casamento, né? Marital. Mas tudo isso, as objeções que falamos aqui são sérias. Tem mais uma objeção ainda. Se esse livro é apenas literal, homem e mulher, casamento mesmo, então como ficam os solteiros, né, com relação a esse livro aqui, não é casado ainda, né? Então, não pode ler o livro. Inclusive, tem um livro de educação clássica, educação doméstica, que eu li. Bom livro em muitos aspectos, mas os autores do livro, que é um homem e uma mulher, tiveram filhos e praticaram homeschooling e tudo mais. Nesse livro, não sei se alguém aqui já leu, ele diz que esse livro, então, os jovens não podem ler. Lá diz, a criança, o jovem, pessoa que não é casada, não pode ler esse livro, não. Eles falam isso no livro lá, desse livro, né? Ensinando Trivium, acho que é o nome do livro. Tá lá no livro, eu li isso, nem acreditei quando eu li, mas como assim? Então não pode? Criança não pode? E outras passagens da Bíblia, então, também não vai poder, né? Tantas outras, tantas passagens que são bem violentas, as escrituras, livro de Juízes, então, como fica, né?
de reis, né? Tantas, né? Nessa questão aí de violência, por exemplo. E aqui, porque é para casados, então o livro é só para casados, né? Então você pede esse princípio que a escritura é proveitosa para todo o povo de Deus. Então isso não faz sentido também. Então o livro é só para quem é casado, né? Se for literal, seria essa interpretação. Então esses são os motivos pelo qual a gente não, nós não concordamos com essa interpretação. Em primeiro lugar. Essa é a primeira, então, das diferentes interpretações. Espero que os irmãos estejam acompanhando aí o raciocínio, né? Ah, e estejam acompanhando aí, seja tudo bem. Ok? Tudo certo até então? Podem responder aí no chat, se quiserem, ok? Então, essa é a interpretação literal, talvez você já tenha visto aí por aí, em algum lugar, né? Ah, ok. A segunda interpretação, né, a segunda opção, né, podemos falar aqui do livro, que também algumas pessoas têm, é a interpretação tópica, tópica do texto. Perdão, não tópica, típica, corretamente falando, me corrigindo aqui. Típica. Típica no sentido de tipo, tá? Não é típico no outro sentido que nós usamos nessa palavra. Uma interpretação típica, uma interpretação de tipos. Por que tipos, né? Porque o Velho Testamento tem muitos tipos de Cristo, muitas sombras de Cristo, né? Então, na interpretação típica deste livro, típica nesse sentido, tá? Tipológica, né? É a melhor palavra, né? Vamos usar essa palavra. Interpretação tipológica, né? Esse texto, ah, ele seria o seguinte: o livro ele é histórico e literal, conforme a outra interpretação também. Porém, é um tipo de Cristo e a igreja. Entenderam? Essa é a interpretação tipológica deste livro. Vou repetir. Então, o que é a interpretação tipológica desse livro? O livro ele é histórico, o livro é literal, tudo que acontece aqui é literal, mas ele vai ter uma aplicação tipológica com relação a Cristo e a igreja, certo? Então, essa é a interpretação tipológica do livro de Cantares de Salomão. Essa interpretação também nós rejeitamos, porque é verdade que pegamos muitos textos do Antigo Testamento e eles são tipológicos. Muitos livros, muitos eventos e personagens do Velho Testamento. Então, exemplo, Davi. Davi é um tipo de Cristo. O próprio Salomão, né? Também é um tipo de Cristo. E muitos outros, né? E tem eventos como Abraão e Isaac. Isaac vai ser sacrificado. Isaac é um tipo de Cristo ali. Então, realmente, sim, essa interpretação é correta em muitos aspectos, né? Mas o problema seria o seguinte, aqui no caso desse livro. Apesar de realmente haver muitos tipos de Cristo, sombras de Cristo, no Velho Testamento, todo o Velho Testamento vai apontar e falar de Cristo. No caso de Salomão, no caso de Davi, no caso de Abraão também, eles podem ser tipos de Cristo, mas a história do casamento deles não. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, Salomão é um tipo de Cristo, como rei, um rei da paz. O nome dele é Salomão, que tem a ver com o significado de paz, né? Como lá em Gênesis, rei de Salém, deu origem a Jerusalém, né? Paz, tem a ver com a palavra hebraica shalom, né? Paz. Então, Cristo é isso, né? O rei da paz, o rei de Jerusalém, né? O rei dos reis. Então, isso é um tipo, Salomão é um tipo de Cristo. Deus fala com Davi, fala, o teu filho vai sentar no trono para sempre. Então, Salomão só ascende ao trono no tempo dele, não tem guerra, só paz em Salomão. Mas Salomão, ele vai sair do trono, ele vai um dia, né, morrer, vai subir, vir outros reis. Então, quem é esse que vai se sentar no trono para sempre? É o rei dos reis, que é Cristo. Então, nós vemos aí um tipo de Cristo. Mas a vida marital de Salomão, o casamento dele, tudo mais, não é um tipo de Cristo. Essa é a diferença, né? Então, esse aqui é o casamento dele, por exemplo, aqui em Cantares de Salomão, isso não pode ser o tipo de Cristo, porque vai ficar muito estranho você colocar isso como tipológico. Por exemplo, né, Salomão teve lá muitas e muitas mulheres, né? Por exemplo, nos conhece a história, Davi caiu em adultério, então Davi não é um exemplo nesse sentido, não é um tipo de Cristo, né? Certo? Nesse sentido. Então, a vida marital deles, nem de Abraão, de tantos outros autores, Jacó, tantos outros personagens, eles não eram tipos de Cristo nesse sentido.
Então, aqui também não, então, porque aqui está falando, então, você está falando do casamento literal, logo, o casamento literal aqui é um tipo de Cristo? Não exatamente. Então, essa é a interpretação tipológica, nós não entendemos, então, como uma interpretação correta deste livro. Então, irmãos, até aqui, tudo bem? Tá claro? Se tiver difícil, confuso, os irmãos podem comentar aí, tá? Então, hoje, perguntando para os irmãos se há dúvidas, né? Aí possam surgir, podem comentar, ok? Interpretação híbrida, é isso? O irmão William escreveu aqui. Seria tipo híbrida, é literal, mas tipológica, né? Essas duas interpretações, então, hoje, algumas pessoas fazem ou a primeira ou a segunda interpretação. Muitos, talvez a maioria. Bem, eu não acompanho o meio pentecostal aí, né? O pentecostal mais antigo, então eu não sei, mas o meio reformado, eu não sei sobre os pentecostais aí, né? Não estou me referindo aqui aos carismáticos no sentido neopentecostal, que nem pregar prega, né? Os pentecostais mais antigos até que tentavam, né? Ou tentam pregar. Agora, neste livro, não sei a linha deles. Já ouvi, muito tempo atrás que eu lembro, alguns abordando essa interpretação diferente, que eu vou colocar agora, vou apresentar para os irmãos, que é a terceira interpretação. Mas no meio reformado, hoje, você não vê essa interpretação que eu vou apresentar aqui agora, terceira, mas você vê as duas primeiras, né? Ou seja, o livro é literal ou tipológico, né? Ok? Vamos lá então. Qual é a terceira opção de interpretar o texto? Que nós cremos ser a interpretação correta, histórica, e que a igreja sempre interpretou assim, né? A igreja reformada, lá na época da reforma, os puritanos e assim por diante, nas confissões de fé, inclusive, né? É a interpretação alegórica, ou em forma de parábola. Então, talvez o nome parábola seja mais adequado do que alegoria. Há livros da Bíblia, os livros das Escrituras têm diversos gêneros. Nós temos livros que são narrativas, livros que são poéticos, né? Livros que são prescritivos, né? Como as epístolas, por exemplo, né? Livros históricos, né? Como o livro de Atos, Novo Testamento, e assim por diante, né? Temos diferentes tipos de texto. Quando você estuda a interpretação de texto, a área da hermenêutica, não só para a Bíblia, em geral, você vai descobrir isso, que há diferentes tipos de texto. Dependendo do gênero textual, você vai ter interpretação diferente. Então, você não pode interpretar uma poesia, um poema, igual uma crônica, um texto narrativo, ou um romance, né, fictício. A propósito, a palavra romance na literatura não é história de amor, né, amor romântico. Romance é uma narrativa bem longa, geralmente uma ficção, né, longa. No Brasil você tem Machado de Assis, por exemplo, e outros, né? O romance, a narrativa de 200, 300 páginas ou mais, né? Por exemplo. Então, esses gêneros textuais existem crônicas, que é uma narrativa. Não estou falando agora do livro de crônicas, a crônica é um gênero narrativo, né? Mas tem livros, ou perdão, você tem textos prescritivos, uma bula de remédio, uma receita, é um texto que prescreve, dá ordens, né? Então, Paulo, quando ele escreve lá, ele está prescrevendo, né? Dando direções, né? Mandamentos também, né? Por exemplo. Então, você não interpreta tudo igual. Então, esse é o princípio básico de hermenêutica, né? E as pessoas não entendem ou não sabem isso, infelizmente, a maioria, me parece, né? Mas, de qualquer maneira, a interpretação então, que entendemos é alegórica, mas o melhor termo é uma parábola, porque numa parábola, como Cristo contou, né? Muitas parábolas, ele dá uma ilustração geral de algo, mas você não precisa, no caso da parábola, saber todos os pormenores, o que é cada detalhe, cada coisinha que se refere ao quê. Cada detalhe aqui se refere ao que exatamente, cada ponto, cada palavrinha. Mas não é esse o entendimento que temos de parábola, mas sim o entendimento mais geral do assunto, né? Então, a parábola ela faz isso, né? Ou seja, é um livro no qual os reformadores, puritanos, os presbiterianos clássicos, assim por diante, e as confissões de fé, entendem como uma alegoria ou uma parábola do relacionamento de Cristo com a sua igreja. Então, essa é a interpretação clássica deste livro. Cristo e a igreja. Não é literal, não é tipológica, mas é um sentido bem geral. Um sentido bem geral é o Cristo lidando com a igreja se relacionando com Cristo.
tanto o crente de forma individual, quanto a igreja também no sentido geral. É essa interpretação que a igreja tem usado ao longo da história, com base aqui nesse livro, né? Usando esse livro para descrever o relacionamento de Cristo com a igreja e Cristo com o crente individual também. A base para isso, para afirmar isso? Sim, alguns argumentos. Eu vou comentar agora com os irmãos por quê. Então, será que aqueles irmãos do passado, né, interpretavam assim, por conveniência, por achar bonito? Ou será que tem alguma base para isso, né? Então, cremos que há bases e argumentos sólidos para isso. Primeiro argumento que eles costumam usar a favor disso, dessa interpretação, é o seguinte: é o título do livro. Aqui para nós está assim, ó, Cantares de Salomão, mas o título mesmo está no versículo 1 que nós lemos. Lembra o que diz aí? Versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Cânticos dos Cânticos é o nome do livro em hebraico. E essa expressão cânticos dos cânticos, isso aqui é um recurso que a língua hebraica usa, que é de dar uma ênfase, né, grande a algo. É como se fosse uma expressão idiomática que é muito usada, né, no hebraico. Você vê isso em muitos textos bíblicos. Um exemplo muito importante é quando Isaías diz: Deus é o quê? Santo. Isaías não, ele vê os serafins, né? Isaías vê, na visão dele, ele vê os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, isso é uma super ênfase, é um recurso da própria língua, tá? Do hebraico. Então, de falar cânticos dos cânticos, é um recurso aqui para afirmar que o que está escrito aqui é o maior dos cânticos. Mas em que sentido, né? Por exemplo, nós queremos na salmodia exclusiva. Deus ordenou cantarmos somente o livro dos Salmos. Outro dia alguém levantou uma objeção, inclusive numa página lá do Instagram, dizendo assim, mas dá para cantar outros cânticos da Bíblia também. Então a gente pode, porque é inspirado, né? Você tem lá o cântico de Maria, né? Zacarias, você tem cântico de Débora, Abacuque, muitos cânticos, né, nas Escrituras. E aqui é um deles também, porque o texto diz que é cântico dos cânticos. A gente pode cantar também, né, na igreja? A resposta é não, porque Deus não ordenou. Deus ordenou cantar somente o livro dos Salmos, porque o livro dos Salmos ele é uma compilação de todos esses cânticos já. Os elementos de todos esses cânticos já estão nos Salmos. Você pega o cântico de Débora, Abacuque, todos esses cânticos mencionados já estão mencionados nos Salmos. Inclusive, o tema de Cantares de Salomão também está no livro dos Salmos. Depois, se você quiser, não agora, né? Você pode ler com calma, depois que nós terminarmos aqui nosso estudo de hoje, Salmo 45. O Salmo 45 nada mais é que o resumo aqui de Cantares de Salomão, por exemplo. Então, nós cremos que a salmodia exclusiva, porque Deus ordenou cantar somente os salmos, não outros cânticos que poderiam haver nas escrituras. Cânticos como no sentido de poesia também, né? Então, esse livro é um livro poético, tá? Nesse sentido, né? Então, mas por que chama então Cântico dos Cânticos? Porque um dos objetivos de um cântico, que é o objetivo desse cântico aqui, é falar aqui do amor, é celebrar o amor. Ele fala aqui em expressões humanas, do homem e da mulher, no caso, né? No sentido aqui do relacionamento deles, né? Não é literal, mas o texto está falando isso, né? De um homem e de uma mulher, certo? Então, o que que é Cântico dos Cânticos? É o amor dos amores, é nesse sentido. Ou seja, a maior expressão de amor que possa haver dentro de um relacionamento é registrada nesse livro, está nesse livro. E qual é a maior expressão de amor que existe? É de um homem com uma mulher no sentido romântico? Não. É de Deus para com o seu povo, especialmente Cristo e a sua igreja. Então, esse cântico aqui está falando isso, né? Então, esse é o primeiro motivo. O maior de todos os amores, registrado no Cântico dos Cânticos, ou seja, o maior dos cânticos, que celebra o amor, é de Cristo e a sua igreja. Então, esse é o argumento que eu estou dando aqui, não é meu, não, tá? São os teólogos do passado que usavam, os puritanos e muitos outros, por exemplo, tá? Esse é o primeiro motivo. James Durham, se eu não me engano, James Durham, teólogo da Segunda Reforma, ele tem um comentário completo, gigante, sobre esse, como eles gostavam de fazer, né? Comentários gigantes de livros da Bíblia. Então, ele tem um material, não foi traduzido, como muitos outros livros dele, desses autores, né? E são dos argumentos, né? Cânticos dos Cânticos. Você puder ler
Matthew Henry também, se eu não me engano, deve falar algo nesse sentido. John Gill, outros comentaristas também usam esse mesmo argumento. O hebraico, a ideia no hebraico é essa, né? De ser o maior cântico de todos nesse sentido de celebração do amor, especialmente o amor divino de Deus para com o seu povo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que esse livro tem algo muito especial e muito importante para a vida cristã, está relacionado à vida cristã. Ele é compatível com a vida espiritual como um todo, a plenitude da vida cristã. Em que sentido, né? Nós estudamos, irmãos que participaram vão se lembrar, sobre o livro de Jonathan Edwards, sobre as emoções espirituais. Lembra disso? A verdadeira, a genuína experiência espiritual, ou o título original completo em inglês, a Religious Affections, né? Afeições religiosas, também foi traduzido, né? Não muito tempo atrás, para o português. Esse livro ele fala das falsas emoções, das verdadeiras emoções, da experiência do crente, né? Do cristão, e como é importante você ter a, as emoções também. Porém, as emoções espirituais, elas são fruto da verdade. Você entendeu a razão, você entendeu a doutrina, teologia, no caso, né? A doutrina. Lembra dessa frase que ele diz lá? Eu enfatizei muito nesse estudo, né? Você entende a doutrina com sua mente e depois degusta com o seu coração. Ou seja, você tem uma experiência no seu coração, lá dentro, na sua alma, como os discípulos no caminho de Emaús. Porventura não nos ardia o coração? Então, você já teve essa experiência com Deus, de você conhecer uma doutrina, entender, e o seu coração arder, você se emocionar com a palavra de Deus, você ser edificado e aquilo mudar a sua vida. Então, o livro de Cantares de Salomão tem a ver com isso. Ele aborda o homem como um todo, não só o entendimento, mas também, especialmente as emoções, mas as emoções governadas pela verdade, né? Não é emocionalismo, mas sim a experiência do ser humano como um todo. E isso precisa ser abordado. A pregação do evangelho na igreja, quando o ministro do evangelho sobe no púlpito, vai ao púlpito para pregar o evangelho, não pode ser uma pregação meramente racional. Tem que ser racional, claro, parte da razão, mas não pode ser apenas isso. Ela precisa sair da mente do pregador, nele mesmo, primeiro, né? Precisa experimentar também no coração dele aquela doutrina. Por isso que você escuta pregadores, muitas vezes nas igrejas, e você pode até aprender alguma coisa ou outra nova, mas fica só naquilo. Você não tem algo espiritual na pregação ali, porque a pregação saiu da mente dele para a mente das pessoas. Mas é diferente quando a pregação sai do coração do pregador para o coração das outras pessoas. Entende a diferença? Então, primeiro o coração dele arde e ele transmite a mensagem que ele recebeu do próprio Deus. E isso aborda, então, o ser humano como um todo, né? Não só a mente. O Dr. Martin Lloyd Jones dizia o seguinte, que a verdadeira pregação, então, é quando a teologia extravasa através de um homem que está em chamas. Ele precisa arder, precisa queimar, precisa arder na presença de Deus, como aqueles serafins, né? Que Isaías vê. Eles diziam santo, santo, santo. A palavra serafim no hebraico tem a ver com fogo, com uma ardência na alma, né? Ardência na vida da pessoa. Aqueles seres, eles ardem na presença de Deus. Os discípulos do caminho de Emaús e tantos outros relatos nas Escrituras e na história da igreja em avivamentos, você vê isso. Então, a pregação do evangelho não é uma aula, não é apenas algo para informar as pessoas, não é apenas informação, mas é transformação. Precisa haver uma experiência. George Whitefield, ele falava que era uma grande tragédia, né? Os pregadores que pregam Cristo não sentido, eles não tiveram experiência com Cristo completo, né? Na sua vida, em todas as áreas, especialmente nessa intimidade com Deus. O livro trata disso, né? Então, tá aí a importância desse livro. Tratar exatamente dessa experiência íntima e pessoal da igreja e do crente com Cristo. Então, isso aqui é um outro argumento que era usado, então, pelos autores clássicos para dizer isso. Terceiro argumento ainda é o seguinte: esse ensino, ele se conforma, ou ele é compatível, né, com o ensino geral das Escrituras. Então, se o livro trata de Cristo e a igreja,
do amor, do maior amor que possa existir, de Cristo com a igreja, de Deus para com o seu povo, isso é compatível com as Escrituras? Isso se conforma ao restante das Escrituras? A resposta é sim. Muitos textos, pega os profetas, por exemplo, né? E não só o Velho Testamento, o Novo, Deus muitas vezes aborda o povo nesse sentido. Deus se apresenta como marido, esposo ou marido, e o seu povo como a sua esposa. O seu povo é a esposa dele. Pega o livro de Oséias, por exemplo, né? E quando o povo comete pecado de idolatria, Deus chama de adultério, por exemplo, né? Então, isso você encontra em muitas passagens das Escrituras. Então, isso é correto, afirmar isso, né? Esse relacionamento, como se fosse, né? Um relacionamento do homem com a esposa, Deus com a sua igreja. No Novo Testamento também, Efésios 5, né? Quando Paulo fala lá dos deveres do marido, deveres da esposa, né, e tal. É, então, ele fala, grande é esse mistério, falando do casamento, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, isso significa que Deus, ele deu esse dom da família, né, casamento, e ele aponta para Cristo. O casamento, a instituição do casamento em si, o matrimônio em si, é um tipo de Cristo. Não estou falando do livro agora, a instituição do casamento em si é o que Deus fez. Deus é uma família, a Trindade, né? E Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E esse relacionamento que o homem tem com a sua esposa, no caso de casados, né? É também, sim, uma sombra do mundo espiritual, do relacionamento de Cristo com a sua igreja, Efésios 5, Paulo deixa claríssimo, né? E tantas passagens também no Velho Testamento, Deus fala isso, o livro de Oséias, por exemplo, e muitos outros textos, né? E Deus fala que a corrupção do culto a Ele, da sua adoração, Ele chama muitas vezes de adultério, de prostituição e assim por diante. Usa termos pesados, assim, né? Fortes, né? Para falar desse rompimento, dessa união, desse pecado, né? Como é num casamento, né? Ok? Então, aqui o livro de Cantares de Salomão não é literal, mas ele fala de relacionamento, sim, do homem para a mulher, não de modo literal, mas sim representando de maneira alegórica ou como uma parábola Cristo e a igreja, Deus e o seu povo. Então, isso é compatível com as escrituras, né? Esse é o terceiro, então, argumento. Quarto argumento, porque esse livro deve ser interpretado assim, é porque aí você resolve todos os problemas da interpretação literal. Então, lembra que eu falei o singular e o plural? Ele chama, aqui nós temos, nós nos regozijaremos, alegraremos, né? Então, a mulher aqui, na esposa, né, chama outras, né? Para também ir atrás do marido aqui, né? Isso seria estranho, né? Se fosse literal. Mas, nesse caso, não. Por quê? Porque a igreja, ela é coletiva, não é? E, ao mesmo tempo, ela é individual. Então, a igreja ela é singular e plural ao mesmo tempo, o povo de Deus. Então, essa interpretação aqui, de forma de parábola ou alegórica, ela se encaixa nessa verdade aqui. Ficou claro isso? Os irmãos entenderam? Então, o povo de Deus, ele é singular e plural ao mesmo tempo. Então, esse livro vai tratar da igreja e Cristo, e você, individualmente, você e Cristo também. Seja quem for, seja homem ou mulher casados ou não, se você é solteiro ou não, não importa. O livro também está falando de você e Cristo. Então, ele corrige esse problema, né? Do singular e do plural. E também as diferentes ilustrações que o texto dá. Eu acabei de falar. O homem aqui, ele é rei, né? Versículo 4. Ele é pastor, ele é irmão, tudo que Cristo é, não é? Mas se fosse literal, seria estranho, né? Mas como é uma parábola, não há problema nenhum, né? Uma pessoa, ele pode ali, é parábola, então, a mesma pessoa pode ser rei, a mesma pessoa pode ser pastor ao mesmo tempo, pode ser o nosso irmão ao mesmo tempo, e isso tudo Cristo é para nós. São os ofícios, né, de Cristo. Então, essa interpretação faz sentido, então, né? Falando nesse sentido aqui, ela faz completamente sentido. Esse foi o quinto argumento. O sexto argumento ainda é, é que os nomes usados também é compatível com Cristo e a igreja, como alegoria. Então, por exemplo, Salomão, né? Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. A palavra Salomão, o nome Salomão,
ele deriva de uma palavra hebraica chamada Shalom, que talvez você conheça, né? Shalom, esse é o nome de Salomão. Em português ficou Salomão, né? Vem de Shalom, que quer dizer paz. Por isso, o reino dele é um reino de paz. Deus fala que o reino dele não vai ter guerra, Deus vai dar descanso, né? Então, Salomão é abençoado com sabedoria, riqueza, etc., e também com a paz. E o nome dele está aqui. Então, isso representa bem Cristo e a igreja, porque como a mulher ela é chamada aqui, olha aqui no capítulo 6, qual é o nome dela? Se o nome dele é Salomão, como ela é chamada aqui, o nome próprio? Você já deve ter lido, né? O livro já deve saber. Versículo 13. Volta, volta, ó Sulamita. Volta, volta para que nós te vejamos. Sulamita. Então, o nome dela é Sulamita, né? O que quer dizer isso, né? Sulamita. Sulamita é a mesma coisa que Salomão, porém seria o nome feminino de Salomão. É isso. Como você tem, por exemplo, né? Paulo e Paula, Patrícia e Patrícia, seria mais ou menos isso, né? Então, no hebraico, Sulamita tem o mesmo significado. Aí, quando você vai no capítulo 8, veja o capítulo 8, por favor. Capítulo 8, versículo 10. Capítulo 8, versículo 10. Diz assim: Eu sou um muro, e os meus seios são como as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Está aí a palavra Shalom, que é de Sulamita, de Salomão. Se você pegar aqui em James, coloca até uma nota de rodapé lá na King James dizendo isso, né? Ela recebe a paz, né? Ela é alguém que recebe a paz de quem? Do rei que concede a paz a ela. Isso é a igreja, né? A igreja é Jerusalém. E Jerusalém quer dizer isso também, outra palavra, como diz lá em Gênesis, né? A respeito de Melquisedeque, rei de Salém, né? De onde surgiu a ideia de Jerusalém. Cristo é o rei de Jerusalém. E toda a questão da paz, né? Tendo sido justificados por Cristo, temos paz com Deus. A igreja ela recebe essa paz, né? Que vem dele, então ela é chamada de pacífica, ela tem paz. No hebraico é isso. Esse livro, irmãos, uma das dificuldades dele, é difícil, como eu falei mesmo, realmente, você não tem muitos recursos para interpretá-lo, mas sem o hebraico, ele não vai fazer. Vai ter muitas palavras aqui que está no português, não está na melhor maneira que deveria estar, na melhor maneira que poderia estar. E aí torna também o texto um pouco mais difícil. Então, você precisa muito do hebraico aqui nesse livro, né, para interpretar muitas coisas. Então, esse é um exemplo. Você está lendo Salomão, Sulamita, é isso, né? O texto lá no original é a paz, na verdade, se você for ver. Então, esse é uma outra razão. O sexto motivo, então, os nomes, né, usados no livro representam Cristo e a igreja. Então, aqui eu dei 6 motivos, vou dar mais um ainda, o último, sétimo motivo. Por que esse livro deve ser interpretado assim? O último motivo é a questão da histórica, a questão da igreja, o povo de Deus. Dessa interpretação, se você procurar ler comentários antigos, pega John Gill, Matthew Henry, são os mais conhecidos, mas tantos outros, John Owen, James Durham, Jonathan Edwards, Samuel Rutherford, falando ali da época da Reforma, mas até antes da Reforma, depois, até o século XIX, Spurgeon, batistas também, de linha mais assim reformada, né? Todo esse pessoal, todos eles, os irmãos, pregaram esses textos desse modo. Todos eles, né? Então, assim, são muitos séculos aí, né? De testemunho a respeito disso. Vai ter diferenças entre eles? Vai, por exemplo, alguns detalhes. Uns vão mais profundos, né, no texto, outros nem tanto. Outros dão uma visão mais geral. Outros vão ali interpretar. O que será que quer dizer aqui? O aroma dos teus ungüentos. O que quer dizer isso? Um pode ter uma visão um pouco diferente de outro autor, mas em geral é igual. O irmão colocou aqui no chat, Agostinho, Bernardo de Claraval, Orígenes, de Alexandria, todos eles. E outra coisa importante, não apenas esses autores fazem isso, mas enquanto a confessionalidade. Você adota a confissão de fé de Westminster, você subscreve a confissão de fé. A confissão de fé de Westminster, a verdadeira, a original, 1647, então você vai ter que interpretar o texto desse jeito também. Por quê? Porque a confissão de fé faz isso em muitas partes lá da confissão de fé, o catecismo também, de Westminster. E adivinha só, a confissão de fé alterada, usada no Brasil, removeu todas as referências à Cantares de Salomão. Removeram. Então, você procurar
comparar o texto bíblico usado pela Confissão de Fé original, capítulo 10, quando fala do chamado eficaz, usa esse texto. E outros capítulos também da Confissão de Fé vai usar a Cantares de Salomão nesse sentido. E você pega a versão que, adotada no Brasil, né, comumente adotada no Brasil, removeu, eles removeram todas as referências a Cantares de Salomão. Removeram outras também, mas no que diz respeito a Cantares de Salomão, eles retiraram todas as referências. Isso não é grave? Isso é grave, irmãos. Os autores lá da Assembleia de Westminster usaram Cantares de Salomão em muitos lugares, nesse sentido dessa interpretação. Então, o chamado eficaz, Deus chama o eleito. Eles usam aqui, ó, capítulo 1, versículo 4. Leva-me tu, correremos após ti. Olha aqui, ó. Ou seja, o Senhor vai atrair, vai trazer os eleitos, por exemplo. O chamado eficaz. Está aqui, ó. Né? Entendeu? Então, e outras passagens também da Confissão de Fé, outros trechos da Confissão de Fé, outros capítulos, parágrafos também vão usar Cantares de Salomão. Então, negar isso é negar a confessionalidade. Olha como é grave, né? Então, nós somos confessionais ou não, né? Entendeu? E você vai ter muitos outros problemas nessa interpretação moderna literal. Por que que chegamos a esse ponto, né? Por que que atualmente a interpretação literal é mais comum aí no meio reforma? Eu vou dizer a minha opinião. Não sei se estou correto em tudo que eu vou falar agora, mas eu acredito que tem a ver com o século XIX, todos os problemas, heresias, muitas heresias surgiram no século XIX, especialmente depois da metade do século XIX, surgiram muitas heresias, começo do século XX, e uma das coisas que entrou a igreja depois do iluminismo também, todo o racionalismo, todo o academicismo, toda essa técnica, né? A teologia hoje se tornou uma coisa mais técnica, mais fria, mais só aula ali, teologia, tal, apesar de dizer que é reformado. Aí eu creio na fé reformada, eu creio nos 5 pontos do calvinismo, creio assim, creio em toda essa lógica de doutrina, sistema de doutrinas, mas isso não é suficiente. Você pode crer em todas essas doutrinas e não ser salvo, porque o diabo crê também. Entendeu? Então, todo esse racionalismo, ele adentrou a igreja. Você tem igreja, hoje, igrejas que têm uma ortodoxia, porém, é uma ortodoxia que é morta. E esse livro fala o oposto, ele vai tratar dessa intimidade do crente com Cristo. Então, eles não querem isso, entende? Esse é o problema. Esse é o principal motivo pelo qual se rejeita essa interpretação clássica. Na minha opinião, é isso. Vivemos um tempo assim, onde ah, ah, o racionalismo impera, né? Você vê isso nos seminários teológicos, né? Como disse um pregador famoso, né? O jovem vai para o seminário, o jovem, cheio de alegria, cheio de fogo no coração, sai de lá com o coração apagado, só com cinzas, né? Os professores não oram, não buscam, não tem uma piedade, não se busca isso. É mais uma questão mais técnica. Infelizmente é isso. Então, eu creio que esse é o motivo pelo qual não se aceita. Agora eu vou trazer para os irmãos aqui uma conclusão, uma aplicação, né, para nós, né? Primeira aplicação, eu vou ler aqui dois parágrafos ou três de Robert Murray McCheyne, pregador da Escócia, século XIX. Isso que eu acabei de falar, a questão do racionalismo, por exemplo, em nossos dias, né? Olha o que ele fala, Robert Murray McCheyne, sobre, eu vou ler aqui para os irmãos, tá? Tá aqui na minha frente, eu vou ler. O que ele fala sobre essa questão da interpretação de Cantares de Salomão. Ouça com atenção, ele fala, é muito forte o que ele fala. Ele fala assim, abre aspas, Robert Murray McCheyne, abre aspas. A Bíblia não oferece o melhor teste da profundidade de um homem, da profundidade do cristianismo de um homem, do que Cantares de Salomão. Se a religião de um homem estiver apenas em sua cabeça, uma forma bem estruturada de doutrinas, construídas como alvenaria, pedra sobre pedra, mas sem exercer influência em seu coração, este livro não deixará de ofendê-lo. Pois aqui não há declarações rígidas de doutrina sobre as quais sua religião sem coração possa ser construída. Isso é uma pancada, né, irmão? Porque é isso que eu vi no seminário. Esse livro ofendeu lá o professor, porque a doutrina está só na cabeça, só na mente dele estruturada lá. É só isso. Entendeu o problema? Não pode ser só isso. Inclui isso também, é claro. Cremos na razão, cremos na estruturação. A teologia sistemática sistematiza a doutrina, né? Mas ele continua.
Ou, se a religião de homem estiver apenas em sua imaginação, se como um certo personagem, o peregrino, se encantar com a beleza exterior do cristianismo, então há pessoas que podem se encantar, né? Com a beleza exterior do cristianismo. Como a semente lançada sobre o solo rochoso, se a sua religião estiver fixada apenas nas faculdades superficiais da mente, enquanto o coração permanece rochoso e inabalado, embora ele aprecie este livro muito mais do que o primeiro homem, ainda há ainda há um sopro misterioso de afeto íntimo nele que não deixará de confundi-lo e ofendê-lo. Então, por dois tipos de pessoas, então, aquele que tem a religião só na cabeça e aquele que até acha bonito algumas coisas, mas também não passa disso. Também não passa disso. Agora, o terceiro parágrafo. Mas, se a religião de um homem for uma religião do coração, se ele não tiver apenas doutrinas em sua cabeça, mas amor por Jesus em seu coração, se ele não apenas ouviu e leu sobre o Senhor Jesus, mas sentiu sua necessidade dele, veio se apegar a ele, como o mais excelente entre 10.000 e totalmente encantador, então este livro será inestimavelmente precioso para a sua alma. Ele contém os suspiros mais ternos do coração do crente em direção ao Salvador e os suspiros mais ternos do coração do Salvador em resposta ao crente. Robert Murray McCheyne. Olha a profundidade disso. Então, a aplicação, né? Onde está o nosso cristianismo? Que muitas vezes nós chamamos de religião, né? Está só na nossa cabeça, está no nosso conhecimento teológico, está apenas nos estudos. Esses estudos são importantes, precisam ser feitos, né? Mas, como disse o Edwards lá no livro que estudamos, você entende com a mente e degusta com o seu coração. Lá no fundo da sua alma, você precisa degustar esse evangelho. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você prova de Deus? Você prova do Senhor? Experimenta dele, da sua presença, da sua intimidade, né? Então, este livro, irmãos, é uma parábola, uma alegoria ou parábola que demonstra isso. Agora eu faço uma pergunta também para os irmãos, né? Uma outra pergunta. Se este livro é uma parábola, por que que ele foi colocado em forma de parábola? Por quê? Por que que então é uma coisa mais literal? É mais assim, não é mais clara? Por que que este livro ele é colocado assim, em forma de parábola? A resposta está em Mateus, capítulo 13. Abra comigo aí, se você tiver com sua Bíblia aí. Mateus capítulo 13. Por que que então Deus colocou esse livro, o Espírito Santo, inspirou esse livro dessa forma, em forma de parábola, e não de outra forma? Por que não de uma forma mais literal mesmo, assim, sabe, mais clara, né? Por quê? Por que há essa parábola nas Escrituras? A resposta está em Mateus, capítulo 13, versículo 10. Encontrou aí? Veja aí. Mateus 13, 10. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? Os discípulos perguntaram: Jesus estava ensinando por parábolas. Por que, Senhor Jesus? A resposta está no versículo 11. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então, este livro é uma parábola somente para o povo de Deus, para quem conhece os mistérios do reino de Deus, para quem conhece os mistérios da intimidade do crente com Cristo. Você tem essa intimidade com Cristo? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, né? O segredo do Senhor, a intimidade de Salmo 25, ele diz isso, né? Para aqueles que o temem. Então, o crente, ele tem essa intimidade. E ele sabe disso. Os de fora não sabem. Os de fora não sabem. Então, muitas pessoas que ficam ofendidas com esse livro, talvez, eu não sei o coração, né? Só Deus conhece o coração, mas é porque provavelmente não nasceram de novo. Pode ser o melhor professor de teologia, pode ser quem for. Ele pode ainda não ter nascido ainda de novo. Ele não conhece os mistérios do reino dos céus. A voz é dada. Por que, Senhor, por que colocar um livro, forma de parábola, aqui, no Velho Testamento, né, que fala de Cristo e igreja? Para quê? Porque para vós é dado, para os de fora não. Então, um ímpio vai ler isso aqui e não vai entender nada mesmo. É uma ofensa para ele esse livro. Mas para quem estão de verdade, ele tem a intimidade do Senhor, aquele que conhece, ele sabe. A estes,
é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, essa é outra aplicação. Você conhece os mistérios do reino de Deus? Você conhece os mistérios da intimidade de Cristo? Cristo revelou esse mistério somente ao seu povo. Por isso, Paulo vai dizer lá, né, em Efésios, né, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Conhecer com todos os santos qual a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus, que excede tudo, excede todo o entendimento. É insondável. Os mistérios e a riqueza do Evangelho é insondável. E se você não ler o Cantar de Salomão e não encontrar Cristo ali, você está contradizendo o próprio Cristo. Ele disse: as Escrituras testificam de mim. Ele disse: todas as Escrituras falam de mim. As Escrituras falam de Cristo. Então eu leio ali uma coisa só literal. Não tem nada a ver com Cristo. A igreja, você está indo contra as próprias palavras de Cristo. Mas aquele que conhece a intimidade do Senhor, ele vai ter um grande prazer neste livro. Vai ser um tesouro inestimável. Conhecer este livro, se aprofundar na intimidade do Senhor. Esse é o desejo do seu coração? Então, leia este livro, medite sobre ele, ore ao Senhor para que ele te mostre isso. Ele mostre para você. Talvez você não entenda, muitas coisas ali são difíceis, aquele livro, nesse livro, né, Cantar de Salomão, mas se você orar, colocar diante de Deus, jejuar, buscar o Senhor, ele vai iluminar a sua mente, ele vai te mostrar essa intimidade. E lembra o que ele diz em Jeremias? Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você vai encontrar. Que aquele que bate, encontra. Aquele que pede, recebe. Então, peça ao Senhor e Ele vai te conceder isso. A nossa mente hoje, o nosso mundo hoje, né? Meio reformado hoje, muito influenciado por essa visão naturalista, evolucionista, racionalista e assim por diante. E esquece disso, né? Esquece disso, da intimidade, dessa comunhão espiritual que o crente precisa ter com Cristo. Então, irmãos, essa é a interpretação clássica do livro. E olha o que disse, então, Robert Schuller McShane e tantos outros autores do passado. Olha o que eles dizem isso. Se você não entende esse livro te ofende, talvez você precise nascer de novo. Talvez você precise nascer de novo. Ou você talvez tenha nascido de novo, mas seu conhecimento de Cristo ainda é muito superficial. Você não tem intimidade que ele tem, você não tem experimentado a intimidade que ele tem para oferecer ao seu povo. Então, que você o busque com todas as suas forças. Que Deus, então, irmãos, nos abençoe e é isso, né? Amém. Irmãos, um comentário ainda, uma pergunta, se nós vamos encerrar. Comentários estão aí no chat, fica à vontade. Se não, nós vamos orar, né? Para encerrar. Nenhum comentário, então? Nenhuma dúvida? Certeza? Não? Então, oremos. Vamos orar, então? Irmão William, está podendo orar, irmão William? Puder? Sim? Então, por gentileza, pode orar, por favor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus, e a quem por grande privilégio podemos chamar de Pai, queremos, ó Pai, nos dirigirmos a Ti em oração, pelo nome de Jesus Cristo, nome por quem nós temos a confiança de que nossas orações não somente serão aceitas, mas também na esperança de não serem rejeitadas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo dia de hoje, por mais um dia de vida, pelo deitar e pelo levantar, ó Pai, pelos livramentos que o Senhor nos tem dado, pelo pão de cada dia colocado em nossa mesa, mas maiormente, ó Pai, te agradecemos pela tua misericórdia diária em não nos consumir, ó Pai, desde toda a eternidade. Ó Pai, nós te agradecemos pela eleição por meio do teu amado Filho Cristo Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pelo fato, Senhor Deus, do teu amor estar derramado em nossos corações. Este amor, Senhor Deus, faz com que nós nos unamos, Senhor Deus, uns pelos outros, Senhor Deus, como a tua esposa, ó Pai, que é a tua santa igreja, una, católica, santa e apostólica. Amado Pai, te agradecemos por esse estudo. Abençoa, Senhor Deus, por tua graça e misericórdia, cada um de nós aqui reunidos. Dai-nos saúde, ó Pai, física, espiritual, mental, ó Pai. Nos sustenta, Senhor Deus, pela tua poderosa mão, Pai.
Abra uma fresta em nossos corações, ó Pai, para que nós nos alegremos em Ti, Senhor Deus. Que os Teus ungüentos, Senhor Jesus, sejam o perfume, Senhor Deus, que alegra a nossa vida, que perfume as nossas obras, Senhor Deus, para que se tornem agradáveis diante de Ti, ó Pai. Sabemos, Senhor Deus, que não somos salvos pelas nossas obras em si, mas por causa do amor de Cristo derramado em nossos corações. Então suplicamos, ó Deus, cubra-nos, Senhor Deus, com Teu amor, com Teu perfume, que o nosso agir seja agradável diante de Ti, ó Pai, para que cada dia mais nos assemelhemos com o Teu Filho. Senhor, dai ânimo, Senhor Deus, às almas, porque muitas vezes nós nos encontramos desanimados, quer pela situações diversas, situações particulares. Nós colocamos as nossas causas, Senhor Deus, em Tuas mãos, para que possamos ser suavizados, ó Pai, nos nossos sofrimentos, pelo unguento do Teu Filho, ó Pai, que diz que e fazemos isso na confiança na palavra do Teu Filho, que diz que vinde a Ele todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados. E o Senhor prometeu, meu Pai, que nos daria repouso e alívio. Senhor, continua abençoando os irmãos, abençoa aqueles que não puderam participar, abençoa aqueles que ainda irão participar, ó Pai. Suplicamos, Senhor, pela vinda, Senhor Deus, pelo Teu dedo, Senhor Deus, neste projeto de termos uma igreja fiel, tanto em ortodoxia, mas na questão prática também, ó Pai, que cada ensinamento seja dado com amor e seja recebido com amor, Senhor Deus, para que gere frutos para a Tua honra e glória, ó Pai. Que seja uma igreja viva e eficaz, uma igreja, Senhor Deus, que exale o perfume do nosso amado, ó Pai, que é Cristo Jesus. Que o Teu perfume, ó Deus, seja um perfume difuso, como diz o Teu cântico. Que nós possamos, ó Pai, difundir, que a Tua igreja, ó Pai, possa difundir esse perfume, espalhar por cada canto da terra. Ó Senhor, faz isto. Sabemos que não somos merecedores de nada, mas estamos pedindo, Senhor Deus, pelo nome do Teu Filho, Senhor Deus, que possamos ver o Teu agir, Senhor Deus. Estamos suplicando, ó Pai, para que possamos verdadeiramente ser uma esposa, Senhor Deus, a pomba Tua, Senhor Deus, branca, pura, sem mácula. E pedimos a cada dia, Senhor Deus, pela purificação da Tua igreja, no mundo, no Brasil, pelos Teus ministros, ó Pai, levanta ministros fiéis e aqueles, ó Pai, que Te amam, que buscam, Senhor Deus, que buscam de todo amor, mas que porventura ainda não se encontram totalmente alinhados, Senhor Deus, com a doutrina católica, que o Senhor possa convertê-los, fazer, Senhor Deus, esses ministros existentes te amar cada dia mais, porque é o amor por Ti, Senhor Deus, que corrigirá todos esses erros que nós vemos, ó Pai. Tem misericórdia de nós, abençoa esta semana que se inicia, dai-nos saúde, que tudo seja feito para a Tua honra e glória, com perdão de nossos pecados também é o que pedimos, ó Pai. Perdoa as nossas transgressões, os pecados que nós não vemos, os pecados que fazemos intencionalmente, e aqueles, Senhor Deus, que por falta de sensibilidade cometemos também, Pai, e não percebemos. Perdoa-nos, ó Pai, todas essas coisas nós te pedimos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. 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 Irmãos, Deus abençoe a todos. Boa semana a todos.